Fala galera, vamos que vamos, projeto Ultimate, questão número 5. Vamos lá, começa com o texto. Drummond é um dos maiores poetas brasileiros. Muitos de seus poemas falam de amor, outros são críticas sociais que permanecem atuais até hoje. Considere os primeiros versos do poema Hino Nacional. Então vamos pegar aqui o marcador. Precisamos descobrir o Brasil, escondido atrás das florestas. Com a água dos rios no meio, o Brasil está dormindo, coitado. Precisamos colonizar o Brasil. A citação de florestas e rios no meio evoca o mais extenso domínio morfoclimático brasileiro, o amazônico, né, que apresenta, entre outras características. Gente, como eu falei para vocês, no projeto Tira Fôlego, é importantíssimo o domínio de características básicas sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, o conhecimento, né, de aspectos básicos sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Quando a gente fala de domínios morfoclimáticos brasileiros, a gente pensa nas contribuições do professor, do saudoso professor, do maravilhoso, né, professor que teve contribuições assim fantásticas para o estudo da realidade brasileira, do professor Aziz Absaber. Então ele vai identificar o Brasil, né, em domínio amazônico, domínio do Cerrado, domínio da Caatinga, nossa Mata Branca, o único domínio endêmico, né, brasileiro. Só tem aqui o domínio das araucárias, né, dos mares de morro, das pradarias, dos campos sulinos, né, dos pampas, e 3 zonas de transição, né? O agreste, que é a transição da zona da mata para a Caatinga, né, as matas dos cocais, que é a transição ali entre a Caatinga, o Cerrado e o domínio amazônico, e o complexo Pantanal, que tem que ficar atento pela questão das queimadas desse ano, tá bom? Que fica ali, né, na transição entre o clima tropical e o clima equatorial úmido, né, recebendo bastante umidade dos rios voadores na Amazônia, sendo a maior área continental alagável do mundo, né? Cara, um paraíso, assim, um berçário para espécies, cara, que, né, eu chorei com a destruição do Pantanal, mais agressiva do que nunca esse ano. Legal? Então, ó, esse esqueminha aqui é um esqueminha que resume bem, tá? Então, grande parte daquilo que você vai ser exigido nas provas está aqui. Dá um print, dá mais uma analisada, tá? Vou baixar aqui bem devagarzinho aqui, ó, para você poder conseguir enxergar, tá? Para facilitar a visualização, tá bom? Então é isso. A questão tá pedindo aqui, ó, um conhecimento sobre o domínio amazônico, né? Então sempre, galera, olha só, tem que dominar o posicionamento geográfico de cada domínio morfoclimático, as características da vegetação, as características, né, do solo, as características do relevo, sobretudo as características principais, né, os aspectos relacionados à destruição, à degradação desses biomas, inclusive ao longo do tempo, tá? O que foi alterado. Então precisa, né, saber aspectos obviamente climáticos, precisa ter esse entendimento, tá? Não tem como fugir. Tá bom? Para você fazer uma boa prova, uma prova com segurança, você precisa, né, não somente do Enem, tá? Você precisa ter, no mínimo, essas informações bem tranquilas na sua cabeça. Vamos lá então, olha só. Vou pegar aqui o marcador vermelho, que acho que fica mais fácil, tá? As extensas depressões que ocupam 2/3 da área total recortada por rios e densa vegetação tropófila nas áreas de várzea. Vamos lá. Primeiro, nós temos aí um predomínio de regiões de planície. Obviamente também nós temos, né, áreas planálticas, escudos cristalinos ao norte, ao sul da Amazônia, mas tá fora, né? Segundo, vegetação tropófila, gente. Tropófila é aquela vegetação adaptada a alternâncias, climas alternadamente úmidos e secos. Então a gente está falando aí de vegetação típica do Cerrado, tá legal? A presença de planaltos cristalinos que sustentam densa vegetação tropófila, tá fora, tá? Adaptado ao clima com 2 estações bem definidas, gente. Então aqui nós temos aí a representação de algumas características do Cerrado, tá legal? Algumas características aí do Cerrado, tá legal? De porções do Cerrado brasileiro. Então, ó, vegetação tropófila é aquela vegetação adaptada a climas característicos, né, de 2 estações bem definidas. Verão, né, chuvoso, inverno mais seco. Olha C, o predomínio de terras baixas, né, sobretudo aí de estruturas, né, que foram extremamente arrasadas ao longo do tempo, né, do tempo geológico, foram erodidas, né, fustigadas. Nós temos a presença, inclusive, de áreas, né, de planícies, né,
fluviais, extremamente importantes, né, que são as áreas que nós vamos ter os rios principais dessa bacia que é a maior do mundo, essa bacia hidrográfica maior do mundo, recobertos por vegetação latifoliada, folhas largas, típicas de clima quente e úmido, né, e grandes extensões de solo de baixa fertilidade. Só um detalhe, tá? Quando a gente fala de baixa fertilidade aqui, é do ponto de vista mineralógico, porque é um solo lavado, extremamente lixiviado, tá? Onde você tem um processo de lixiviação, que é essa ação, né, da água da chuva, tanto essa lavagem do solo pela ação da água da chuva, tanto vertical como horizontal, inclusive infiltrando, né, esses nutrientes. É um solo muito profundo, certo? Porque tem muita oferta hídrica, muito intemperismo, as próprias raízes, né, favorecem essa infiltração. Então você tem a rocha matriz sendo, né, fustigada e um solo um latossolo, né, um solo bem profundo, bem extenso, tá legal? Com camadas bem definidas. Porque do ponto de vista, né, de matéria orgânica, ele é riquíssimo. Você tem ali a serrapilheira, cara, que algumas partes ultrapassa metros, né, de folhas, de galhos, né, de dejetos de animais, certo? E abaixo nós temos aquele material, né, essa matéria orgânica já decomposta, né, que é chamada camada de humus. Tá bom? Então tem que ficar só uma observaçãozinha em relação aqui. Então sem problemas aqui na C. Olha, deu predomínio de planícies fluviais, onde ocorre solos arenosos e pobres, né, gente? Solo arenoso e pobre, solo de litossolo, né? Aquele solo mais arenoso, típico de baixa oferta hídrica, de baixa ação do intemperismo, né? Do intemperismo físico, tá legal? Então tá fazendo uma referência muito grande aqui, ó, recobertos por vegetação perene e higrófila. Beleza. Né, espécies perenes, show, né, que não apresentam aquela sazonalidade de perda de folha, né, as espécies perenes, né, perennifoliate, vai se contrapor às espécies, né, caducas, decíduas ou caducifólias, espécies encontradas na caatinga, encontradas no cerrado, que perdem folhagem na época seca. Então, ó, aqui tá certinho, higrófilas, né, adaptadas a ambientes úmidos, né, inclusive, né, algumas áreas com espécies, né, que vão se tornar vão viver na água, literalmente, né? Então, esses aspectos aqui do solo, tá? Eles são típicos da caatinga, tá legal? Da caatinga brasileira, onde nós temos litossolos, solos, né? Pouco desenvolvidos. Olha aí, a presença de planaltos sedimentares, que é típico do cerrado brasileiro, das chapadas, melhor dizendo, né? Presentes no Cerrado brasileiro, presentes no Centro-Oeste e algumas porções do Nordeste, tá? Os nossos planaltos tabulares, os nossos planaltos de tabuleiro de origem sedimentar, que são as chabadas, né? Banhados por rios caudalosos, vegetação latifoliada, que cobre solos de baixa fertilidade. Então, solos de baixa fertilidade já expliquei para vocês, vegetação latifoliada também, né? Rios caudalosos, com certeza. Nós temos aí, né, a maior bacia hidrográfica do mundo, o maior potencial de água doce do mundo, né, que confere à Amazônia o maior potencial ainda geopolítico em cima disso, mas quando a gente fala aí da questão do domínio amazônico, nós temos aí o predomínio de regiões baixas, tá? Incluindo planícies. Então aqui, ó, planaltos sedimentares, vocês vão relacionar ao Cerrado brasileiro, ao Centro-Oeste brasileiro e porções, né, do Nordeste também. Então nosso gabarito aqui C. Show? Beleza. Então daqui a pouco a gente volta. Qualquer coisa é só gritar.